Há um fenômeno óptico em que, ao incidir uma onda linearmente polarizada no material, essa onda ela começa a sofrer uma rotação. E a rotação desse campo elétrico ele é proporcional à concentração daquele material e também proporcional ao comprimento e penetração óptica. Então, quanto mais concentrado ou mais comprido o caminho óptico, maior será a rotação. Uma explicação para este fenômeno, que se chama hoje de atividade óptica, foi dada por Fresnel, em que ele considera o seguinte: quando você tem uma onda linearmente polarizada, você pode escrever ela matematicamente como duas ondas circularmente polarizadas. Uma girando para a direita, no sentido horário, e uma outra no sentido para a esquerda, no sentido anti-horário. Então, ele chamou inicialmente essas ondas como levógiro, que seria a rotação para a esquerda, e destrógiro, que seria uma rotação para a direita. Quando você combina essas duas ondas, você pode produzir uma radiação resultante linearmente polarizada. Como? Considere inicialmente nessa letra B uma representação de dois campos elétricos. Inicialmente um campo elétrico denominado como EL, onde este campo elétrico está girando no sentido anti-horário, como representado aqui em cima. Esse EL é justamente o campo elétrico circularmente, polarizado circularmente, e tem o nome de levógiro. E é polarizado circularmente no sentido anti-horário. E a outra componente aqui, campo elétrico R, de Wright, e tem o nome de destrógiro, polarizado circularmente no sentido horário. O que Fresnel mostrou que pode estar acontecendo dentro desse material, que você tem ondas se propagando dessa maneira, com uma componente levógiro e uma componente destrógiro. Então, seriam duas ondas que, se combinadas, vão produzir um campo elétrico resultante E, com a combinação do campo elétrico L e o campo elétrico R. Isso aqui gera um campo polarizado linearmente. Aqui é uma representação na configuração inicial, onde em A você tem um campo elétrico resultante aqui. Assim como o campo elétrico gira no sentido anti-horário e o outro no sentido horário, você ainda produz um campo elétrico linear com menor amplitude e isto volta a ter um máximo para cá. Então, o resultante disso aqui é um campo elétrico oscilando linearmente ao longo do eixo horizontal. Para representar, então, como essas duas componentes conseguem produzir um campo elétrico rotacionando, ou seja, esse campo elétrico que é polarizado linearmente rotacionando para cá ou rotacionando para cá, seria devido a supostamente um índice de refração diferente para o campo elétrico levógiro e do campo elétrico destrógiro. Assim como você tem em materiais birrefringentes um índice de refração diferente para a onda ordinária e extraordinária, aqui você teria um valor de índice de refração diferente para esses dois campos elétricos. Então você poderia definir um índice de refração para este caso aqui, um NL, e aqui um NR. Para uma condição onde você tem, por exemplo, o NL igual ao NR, você tem um campo elétrico constante oscilando no mesmo plano. Mas quando isso difere, você tem então uma rotação. E tendo agora dentro de um material com atividade óptica, como por exemplo o quartzo, onde você teria então o campo elétrico aqui incidente, no momento que você entra neste material aqui, representado por este cubo, você teria então aqui dois índices de refração, um NL e um NR. Isso vai produzir uma rotação diferenciada numa direção comparado com a outra direção,
Depois de um certo caminho óptico, aquele campo elétrico emerge com um θ diferente. Então, fazendo uma analogia, um material oticamente ativo seria similar ao material birrefringente, onde você tem dois índices de refrações para essas duas componentes circulares diferentes entre si. Essa descrição entre duas componentes circular polarizado numa direção e em outra não descreve a origem desse fenômeno. Ele descreve apenas uma forma matemática de você representar aquele campo elétrico que está oscilando numa direção e depois um certo propagação dentro desse material está oscilando em outra orientação. A origem desse modelo ela pode ser um pouquinho mais complexa que isso, mas aqui a gente pode assumir uma aproximação e tentar dar uma sugestão de como que você consegue produzir um campo elétrico em outra direção após que aquela radiação se propagar pelo material. Uma característica de materiais que apresentam atividade óptica são moléculas assimétricas. Então, essas moléculas assimétricas elas estão representadas aqui por essa espiral. Não necessariamente a sua amostra precisa ser uma espiral, mas pensa que um certo composto, quando ele tiver uma orientação angulada, faz com que você tenha, possivelmente, uma característica assimétrica. E essa angulação ela não necessariamente precisa ser uma espiral ou esse zigue-zague de moléculas de carbono aqui, mas seja algo apenas não simétrico. E aí você pode representar a onda incidente como esse plano aqui, onde você tem um campo elétrico incidente e associado a esse tem um campo magnético incidente também. Quando você tem este campo interagindo com a sua molécula, ou seja, com o seu material, você vai ter uma indução de momento de dipolo elétrico, que está representado aqui por P. Esse momento de dipolo elétrico vai ter um campo EP associado a ele. E, adicionalmente, como você está produzindo uma certa corrente por causa dessa polarização aqui, fazendo uma vista superior, você pode imaginar que esteja correndo uma corrente dessa maneira, ou seja, algo circular. E no momento em que você está produzindo isso, você tem um campo magnético associado aqui dentro. E este campo magnético associado aqui dentro ele pode ser representado por esse M, um momento de dipolo magnético. E esse momento de dipolo magnético tem um campo elétrico associado por esse EM. Como resultante, você tem um campo elétrico devido ao espalhamento daquela onda reemitida numa direção diferente, representado aqui por esse vetor ES. A onda, então, que está saindo agora desse material, ele vai ser a combinação de um campo elétrico incidente mais um campo elétrico espalhado e vai produzir um campo elétrico resultante diferente da configuração inicial. Uma diferença que pode ser observada agora entre a configuração A e a configuração B é apenas a orientação aqui dessa espiral. Veja que ela está orientada de uma maneira aqui em cima e numa outra maneira aqui embaixo. E desta, podemos observar que o sentido da corrente vai ser um pouquinho diferente. Neste caso aqui, se utilizarmos a regra da mão direita aqui, este caminho aqui vai produzir um momento de dipolo magnético para baixo e aqui para cima. E quando esse campo magnético para baixo, então você tem aqui um campo magnético espalhado para baixo, isso vai produzir uma outra direção do campo elétrico associado a esse campo magnético da onda espalhada, que vai ser nessa direção, devido ao momento de dipolo magnético. E o campo elétrico devido ao momento de dipolo elétrico seria na mesma direção. Como resultante, agora você tem uma onda espalhada para cá. E ela, somada ao campo elétrico
inicial, você tem um campo resultante nessa direção, enquanto que antes estava em outra. Então veja que na configuração A você tem uma rotação aqui anti-horária para quem está olhando aqui. E aqui horária. Isso mostra, essa configuração aqui, esse diagrama consegue mostrar a origem daquela rotação do campo elétrico, em que você tem uma entrada de um campo elétrico incidente polarizado verticalmente em ambas as situações, e o campo elétrico que sai ou está orientado nesta ou está orientado nessa, onde aqui você tem um θ de orientação e aqui você tem um outro θ em outra orientação. Vamos agora fazer uma representação matemática de como que você consegue representar aquela onda linearmente polarizada, onde você tem aqui um campo elétrico polarizando, oscilando nesta direção aqui, e ele é uma junção de duas componentes. Uma com campo elétrico rotacionando no sentido anti-horário e a outra com campo elétrico rotacionando no sentido horário. Este primeiro é o campo elétrico L, levógeno, e aqui é o campo elétrico destrógeno, e aqui é um campo elétrico resultante total, em que este mais esse resulta na configuração linear. Então, retomando aquela configuração do campo elétrico, onde você tem aqui o campo elétrico L representando uma configuração da polarização circular. O campo elétrico destrógeno Então, esses dois campos elétricos representam essas duas configurações de radiação polarizada circularmente, isso já foi visto em aulas passadas. Associado a isso, temos então supostamente dois materiais, ou seja, um material com dois interfrações associados. Então, o primeiro seria um NL e o outro um NR. E o campo elétrico resultante, que seria esse total, é a soma deste L mais um ER, e representado como, depois de fazer algumas passagens com relações trigonométricas, você tem aqui um E0 cosseno para fazer essa passagem aqui dessas duas componentes para esta, para quem quiser provar isso, lembre das seguintes relações. Cosseno A menos B igual a cosseno A cosseno B mais seno A seno B. A outra relação é seno A menos B igual a seno A
cosseno B menos seno B cosseno A. Ainda há uma relação para você juntar esse KR mais o KL, que o cosseno de A mais cosseno de B vai ser 2 vezes cosseno de A mais B sobre 2 vezes cosseno de A menos B sobre 2. E seno de A menos seno de B igual a 2 vezes seno de A menos B sobre 2 vezes cosseno de A mais B sobre 2. Usando essas 4 relações aqui, você consegue chegar naquela equação em cima. Vamos observar primeiro para uma condição inicial. Se nosso z for igual a 0, o que nós temos aqui? Temos um e total igual E0 cosseno de 0 menos ômega t vezes I cosseno de 0 mais J seno de 0. Aqui temos, então, agora um campo elétrico, onde ele pode ser expresso aqui como 0, aqui como 1, E0 cosseno de ômega t, na direção I. Então, isto aqui representa inicialmente um campo elétrico polarizado linearmente na direção I, onde o seu campo elétrico máximo aqui é E0. Agora temos que analisar uma condição. Veja que este termo aqui, ele é comum para as duas componentes. Então, assim, e o termo do argumento aqui sempre é positivo, sabendo que o KR e o KL é um número positivo porque ele está associado com o índice de fração. Então, ele sempre vai ser positivo. Agora, este termo, esse segundo termo, não. Aqui está a representação dos das duas componentes, na direção I e na direção J, e o argumento aqui é uma diferença, KR menos KL e KR menos KL também aqui. Então, considere a seguinte situação. Você pode ter o KR menos KL maior do que zero, ou o KR menos KL menor do que zero. Então, na primeira situação aqui, primeira e segunda, na primeira você vai ter um KR maior que um KL. E o outro você vai ter um KR menor do que um KL. Então, você observa já que você tem duas condições, quando uma rotação é maior para um lado e a outra rotação maior para o outro lado. Então, na primeira configuração, esse parênteses aqui vai ser um número maior do que zero, e na outra, esse aqui vai ser um número menor do que zero. Vamos aplicar agora este range de valores naquela equação lá em cima. Então, para a condição 1, como que vai ser o meu campo elétrico total aqui? Ele vai ser um termo, depende do tempo, depende do KR, do KL, que se uma espécie de amplitude, vezes um outro termo agora que vai diferenciar as duas componentes de J, onde o I vai ser um cosseno de um número positivo, considerando que o Z somente se propaga na direção positiva. Então, agora você vai ter, na primeira condição, KR menos KL maior do que zero, mais J seno de um número positivo também. Fazendo uma representação agora partindo do zero, então vamos imaginar que seja um número positivo a partir do zero. Então, a primeira posição do vetor ET vai ser na direção I, aqui.
Com o passar do tempo, esse termo vai crescer, esse termo aqui também vai crescer, vai chegar nesta configuração aqui. Isso significa que essa condição 1 está rotacionando no sentido anti-horário. Para a condição 2, eu tenho meu campo elétrico total, igual a um termo que é uma amplitude, e aqui você tem agora um I, cosseno de um número negativo, mesmo a partir do zero, mais um J, um seno de um número negativo. Como é que eu posso representar agora este campo elétrico total? Então aqui eu posso considerar inicialmente que como o cosseno está partindo de um zero, então inicialmente você vai ter um campo elétrico nesta direção aqui. Com o passar da propagação no espaço, você tem um valor que está caminhando na direção de seno de π sobre 2, só que esse valor aqui é negativo, então seria seno de menos π sobre 2. Então vai chegar uma hora que esse termo em I vai zerar e esse aqui vai assumir um valor máximo, só que negativo. Então será nessa direção aqui. Se isso está nessa direção, então significa que o campo elétrico está rotacionando no sentido horário. Então a configuração 2 representa a rotação do campo elétrico no sentido horário e a configuração 1 representa no sentido anti-horário. Para mensurar a atividade ótica de um material, considere que ele tem uma certa espessura D. Você entra inicialmente aqui com o seu campo elétrico posicionado no ângulo inicial, θ0. Número de onda no vácuo pode ser representado como 2π sobre λ0. E o ângulo de rotação produzido por esse material oticamente ativo, ele pode ser expresso como a diferença do número de onda R menos L vezes Z sobre 2, onde Z é esta componente aqui em metros. Então, quando o Z é igual a D, e você pode expressar o KR como um K vezes o índice de fração de estrógeno e o KL. Eu posso reescrever esse beta em termos desses índices de refração, onde temos menos 2π sobre λ0, entre parênteses aqui o NR menos NL, D sobre 2, trocando a ordem, eu tenho isso igual a πd sobre λ0, índice de fração L menos índice de fração R. Então, a rotação final, se aqui a entrada você vai ter aqui agora um campo elétrico saindo em outra posição, onde aqui é o meu beta e aqui inicialmente era meu θ0, aqui meu θ de saída. Esse beta ele vai ser igual, proporcional ao tamanho desse cristal. Quanto mais que a luz propaga lá dentro, mais vai rotacionar. Normalizado ali pelo comando de onda, e também lembrando que esses índices de refração eles são dependentes do comando de onda, então você tem materiais oticamente ativos com diferentes valores desses índices para diferentes comandos de onda. E o beta também é proporcional à diferença desses índices, ou seja, quanto maior for a diferença, ou seja, quanto maior for a diferença de rotação para um lado ou para o outro, maior vai ser aquela rotação, então maior vai ser o beta. A espectroscopia de dicroísmo circular mensura quanto você rotaciona para cada comprimento de onda. Então essa técnica ela mensura aquele beta para diferentes comprimentos de ondas. Isso são importantes parâmetros para quando você quer estudar a composição, orientação, ou seja, a conformação de certas moléculas que apresentam atividade óptica.